Caríssimos irmãos, boa noite. Nesta noite de quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, mais uma vez estamos aqui juntos para louvarmos ao Senhor. Venha adorar o Senhor conosco. Agora vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez a tua igreja pode estar conectada, a atenção voltada para o Senhor, adorando a Ti, ó Deus, através de cada momento deste culto, das canções, da leitura da Tua Palavra, da oração que fazemos. Ó Deus, nesse momento nós queremos apresentar diante de Ti o nosso país, a situação, ó Deus, do sistema de saúde, os profissionais de saúde, as pessoas que estão em tratamento, as famílias enlutadas. Ó Deus, nesse momento de pandemia, nós temos sentido angústias. Nós sofremos, ó Deus, com a total falta de previsibilidade. Mas cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E podemos, sim, esperar que o Senhor continue usando de misericórdia para com o nosso país. Ó Deus, fortalece a Tua igreja. Mantenha-nos, ó Pai, unidos no mesmo propósito de Te servir e de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Boa noite para você, meu querido irmão. Uma boa noite para você, minha querida irmã. Nesse momento, eu queria te convidar com muita alegria a ler a palavra do Senhor. Nós estaremos baseando a nossa leitura na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 8 a 17. Nossa leitura vai se basear na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 8 a 17. Nos diz assim a palavra de Deus: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, e em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Nesse momento eu queria te convidar a orar ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê graça de mantermos a nossa comunhão, para que Ele nos ajude a viver unidos, mesmo em meio a esse tempo que nós estamos enfrentando. Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos sustentou. Te agradecemos, ó Pai, porque pela fé nós temos a salvação que é ofertada ao Senhor a nós em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, eu queria colocar diante de Ti toda a nossa igreja, ó Pai, a primeira igreja batista, a sede e também as congregações. Ó Senhor, nos dê condições de mantermos unidos, nos dê condições, ó Pai, de nos ajudarmos uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude a testemunhar, ó Pai, a grandeza do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos o Senhor, que é o nosso Deus, que nos conduz em meio a todas as situações, inclusive por esse momento de crise. Ó Deus, a geografia pode nos distanciar, mas aquilo que nos une é o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso, ó Pai, nunca será quebrado. Esse vínculo nunca será quebrado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o que nos une é muito maior do que qualquer distância geográfica. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado graça.
O Senhor tem nos dado, ó Pai, a misericórdia. O Senhor tem dispensado sobre nossas vidas bênçãos, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E nós oramos, rogamos ao Senhor que nos ajude a permanecermos firmes no Senhor e unidos com o Senhor e como igreja, para que o seu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez. E hoje quero compartilhar com os irmãos um dos nossos cânticos. E esse em especial nos fala da maravilhosa graça e do perdão de Cristo Jesus. Vamos cantar sobre esse perdão e sobre essa graça? Vamos juntos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. É de tudo que nós precisamos, da graça e do amor do nosso Senhor. Vamos mais uma vez? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe o teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça,
Dá-me graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Todos os dias precisamos desse amor e dessa graça de Cristo Jesus. Queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Continuaremos nessa noite estudando pela palavra de Deus os mandamentos bíblicos recíprocos. Hoje vamos ler inicialmente Efésios 4, versos 1 a 3. Quero falar-lhes sobre o seguinte mandamento: suportai-vos uns aos outros. Leia comigo Efésios 4, 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Interessante notar que a palavra de Deus nos deixa sem argumentos, porque podemos dizer a Deus que é difícil amar certas pessoas, mesmo na condição de cristãos vivendo em igreja. E o Senhor então nos apresenta em sua palavra um mandamento que nos exige suportar, se for preciso, o irmão, desejando viver com ele em amor. Nos apresenta nessa carta e na carta aos Colossenses uma ordem para que continuamente vivamos assim. Encontra-se no gerúndio. Paulo fala a uma igreja diversificada no primeiro século da era cristã. Aqui em Efésios e também em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo nos fala da parte do Senhor acerca dessa verdade. Veja em Colossenses 3,13, se não é isso que está escrito: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como nos é dito em Efésios, aqui também Paulo diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E finaliza: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu e você não devemos usar o argumento de que é difícil amar outras pessoas, porque a Bíblia nos dá meios para que possamos amá-las, e veremos isso nessa noite, ainda que tenhamos que nos esforçar por suportar essas pessoas. Mas a essa altura, certamente você está se perguntando: o que é exatamente o suportar, segundo esse texto da palavra de Deus? Suportar aqui é tolerar com generosidade o irmão, não levando em conta aquilo que ele merece, mas levando em conta aquilo que em Cristo podemos oferecer-lhe, ainda que seja isso de graça. Tolerar generosamente as atitudes do irmão, que por vezes são desagradáveis. E é bom notar que algumas dessas atitudes desagradáveis nem são pecados, são tão somente fruto de uma visão diferente da vida ou de hábitos que nós não valorizamos, mas que outro valoriza. Aqui, suportar é buscar adiar pelo maior tempo possível a repreensão, caminhando a segunda milha com aquele que ofende, com aquele que se porta até mesmo de modo questionável. Veja Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15, quando nesse conhecidíssimo texto da palavra do Senhor, nos há um estímulo para que suportemos com longanimidade, com amor, com tolerância o irmão. Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas
toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Suportar o outro em amor. Vai até ele, fala com ele, inste o seu irmão à mudança de vida. Se ele não te ouvir, chama testemunhas, mas tenta de novo dissuadi-lo do seu pecado. Chame-o de novo à comunhão com o Senhor, à obediência à palavra de Deus. Se ele não te ouvir, apresenta ainda o caso à igreja, mas não desista facilmente daquele que tem pecado contra você. Eu gosto muito, meus irmãos, de lembrar daquilo que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 14, que nos diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos, até a repreensão, até a disciplina. É importante lembrar que não devemos amar sem disciplinar e não devemos disciplinar sem amar. Pela palavra de Deus, devemos disciplinar com amor, devemos amar com disciplina. Quando alguém ama, mas não disciplina, é omisso e cúmplice dos pecados do outro. Quando alguém disciplina sem amor, torna-se implacável, injusto e deixa de pavimentar o caminho pelo qual precisará transitar no momento em que vier a falhar também. Mas, meus irmãos, unidade não é uniformidade. Nós vivenciamos a realidade de uma igreja numerosa, com pessoas que têm origens familiares diferentes, origens culturais diferentes, origens religiosas diferentes, que estão há tempos diferentes na convivência da igreja e precisaremos, por vezes, nos suportar para não deixarmos de imitar o Senhor, para não deixarmos de viver em amor, para não deixarmos de lutar pela unidade da igreja de Cristo. O mandamento do Senhor é: suportai-vos uns aos outros. Eu e você devemos nos suportar em amor. Porque, como diz o texto bíblico, devemos imitar nosso Senhor em sua decisão de amar pecadores. O nosso Deus é assim. Eu quero convidá-lo a ler Salmo 145, verso 8, acerca do caráter de Deus. O salmista Davi aqui diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Ele ira-se contra o ser humano, contra o pecado, contra o pecador. Mas quando olhamos para a sua bondade e misericórdia, entendemos porque ele é tardio em irar-se, porque ele é de grande clemência. Nós devemos viver assim, em conformidade com a vontade do Senhor, imitando o nosso Senhor. Veja que em Efésios 4, a palavra de Deus apresenta um rogo, uma súplica do apóstolo Paulo. Paulo diz: meus irmãos, eu sei que isso não será fácil, por isso eu rogo a vocês que andem segundo a vocação que vocês receberam do Senhor. Andem de modo que o chamado do Senhor seja dignificado por suas vidas. Como assim? Versículo 2, com toda humildade, seja humilde, seja o menor de todos, com mansidão. Não é ser fraco, ser manso é ser aceitável nos relacionamentos, é ser amoroso, cuidadoso com o outro, com longanimidade, é de longo ânimo, caminhe um pouco mais, suportando o outro em amor, é andar em conformidade com a vontade do Senhor, que é humilde, que é manso, que é longânimo. Aliás, o amor tudo suporta. É o que nos diz 1 Coríntios, no capítulo 13, e aqui eu quero destacar em especial o versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, que é o amor de Cristo, derramado em nossos corações desde a conversão, nos faz imitadores dele. Nós imitamos nosso Senhor quando decidimos amar pecadores e os suportamos. Em João, no capítulo 13, encontramos o Senhor Jesus lavando os pés de um grupo que ele sabia
Dali sairia traidor, negador, gente que o desagradaria. No entanto, a palavra do Senhor mostra o Senhor Jesus Cristo, em João 13,4, levantando-se da ceia, junto com todos os apóstolos, tirando a vestimenta de cima e tomando uma toalha, o Senhor Jesus cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Essa é a decisão do Senhor, a decisão de amar quem não merecia ser amado. Nosso Deus tem suportado a humanidade em amor. Jesus, que é o nosso Deus vindo a esse mundo em carne, viveu assim. Quando nós decidimos nos suportar, nós decidimos imitar o Senhor, porque ele decidiu amar gente que não merecia ser amada. Ele decidiu amar pecadores. O texto bíblico também nos diz que devemos nos suportar uns aos outros com amor. Devemos suportar o irmão faltoso amorosamente. Não devemos suportar porque isso é um protocolo da vida cristã, porque esse é um código de conduta da igreja local, mas porque isso é amor. E a vida cristã é a vida em amor. De novo, volto a 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. O amor tudo suporta. Para lembrar que quando Paulo diz em Efésios 4, 2, que devemos suportar uns aos outros, ele diz que devemos fazer isso em amor. Devemos nos esforçar por amar o outro de tal modo que possamos suportá-lo. A palavra de Deus aqui está nos falando de um trabalho, de uma luta, porque de fato eu e você não desejamos viver assim. Não queremos viver assim. Mas quando decidimos viver assim em amor, nós temos a grande recompensa que é a aprovação do Senhor e uma outra recompensa que é manter a paz na igreja, a unidade do corpo de Cristo. Eu quero ler ainda 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9 diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não deixará de cumprir a sua promessa de vir a esse mundo, mas ele ainda não veio, o que para muitos é considerado um tempo muito demorado, porque ele amorosamente tem nos suportado, não querendo que os homens se percam, mas que todos ouçam a palavra, para que arrependam-se e queiram viver com ele. Ele deseja a sua criação com ele. Assim devemos desejar os nossos irmãos conosco, quando nós decidimos suportar o irmão, mesmo o irmão faltoso, mesmo o irmão que tem lá certas atitudes que não são aquelas que preferimos, que tem um estilo de se comportar que não é bem o que desejamos. Nós mantemos a paz na igreja, a unidade com esse irmão, a unidade do corpo de Cristo. Se você acha isso difícil, lembre-se da sua família. Não é o que fazemos em casa? Quantas vezes suportamos os atos questionáveis do outro, suportamos as atitudes que nos machucam, porque nós amamos. Especialmente os pais com os filhos fazem isso. Quando o filho ainda vive na infância a grande sequência de desobediências, de atos que por vezes transtornam a rotina familiar. O que os pais fazem? Em amor, insistem no ensino, perdoam, toleram, com o alvo de continuarem vivendo com os filhos e vê-los transformados para melhor. Transportemos essa prática que é tão comum em nossa família consanguínea para a nossa família espiritual, que é a igreja. O texto bíblico também nos diz que quando nós nos suportamos em amor, isso demonstra a nossa confiança na ação do Espírito de Deus sobre nossas vidas, sobre a igreja. O amor tudo suporta, mas só somos capazes de amar se o Espírito de Deus, que é derramado no coração dos que creem na conversão, estiver agindo plenamente em nosso viver. Por isso, precisamos nos manter abertos àquilo que o Senhor pode realizar em nós.
Veja mais uma vez o verso 3 de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 3. A palavra do Senhor diz que quando nos esforçamos para viver assim, nós preservamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade que o Espírito pode promover em nossa igreja. A paz que o Espírito Santo pode promover para o corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos abrir primeiro a olhar para o Senhor. Como o Senhor faria se estivesse em meu lugar? O Senhor simplesmente rasgaria Judas da sua vida? O Senhor simplesmente cortaria, em definitivo, relação com Pedro? Ou o Senhor, sendo Ele o Deus de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de mansidão, de humildade, de retidão e justiça também, desejaria suportar esse faltoso com o alvo de vê-lo transformado? Devemos nos abrir, meus irmãos, para aquilo que Deus quer fazer por meio de nossas vidas, nos capacitar a viver em amor. Devemos nos abrir, irmãos, para a ação do Espírito Santo e ver esse milagre, que é o milagre da unidade na diversidade. Veja o que está escrito em Tiago 1, verso 19. Por favor, abra sua Bíblia, como eu estou fazendo aqui, em Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouça as razões do seu irmão, ouça as orientações do seu pastor, ouça aquilo que a palavra de Deus diz, seja tardio para falar, para descarregar a sua indignação. Ninguém está dizendo que você não poderá se pronunciar, mas seja longânimo. Dê tempo para que o seu espírito seja abrandado pelo Senhor, para que a melhor decisão em oração seja tomada. Seja tardio em falar com aquele que feriu, com aquele que teve um ato que, a seu ver, não foi o melhor, com aquele que, no seu entendimento, deve agir diferente, com aquele que pela terceira ou quarta vez falhou com você. Seja tardio para falar. Eu e você podemos não achar isso interessante, mas se cremos na palavra de Deus, precisamos concordar que é o melhor. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inerrante. Ela nos diz que devemos ser tardios para falar e tardios na aplicação da nossa ira. A ira, que é uma reprovação ao erro, que pode ser uma santa e justa oposição ao pecado, segundo a palavra de Deus, deve ser administrada de modo tardio, como já vimos aqui nesse estudo dessa noite, que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido tardio em cobrar a humanidade. Ele deixa de cobrar? Não, ele cobra. Mas a palavra de Deus mostra que ele decide ofertar por amor a possibilidade da mudança, do arrependimento. Talvez você, ao longo da sua vida, tenha olhado para os textos bíblicos que nos mandam suportar o irmão e tenha pensado que é muito difícil viver assim. Você tem razão, é mesmo, mas é possível. Se você acha difícil ou até impossível para você suportar certas pessoas da sua igreja, do seu rol de amigos, de pessoas com as quais você convive constantemente, então você precisa orar e você precisa rogar a Deus que te ajude a ver esse milagre acontecer. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prove da bondade de Deus. Você tem toda a liberdade de, em oração daqui a alguns instantes, lembrar daquela pessoa ou daquelas pessoas que te irritam, te maltratam, com as quais você não tem identificação, na verdade, com as quais você quer manter distância. Eu e você temos certas pessoas em nossa memória das quais queremos distância. Em oração, peça ao Senhor que realize esse milagre e abra-se então, confiando no Senhor para a ação do Espírito Santo, que pode te capacitar a suportar essa pessoa. Suportai-vos uns aos outros. É uma decisão para quem decidiu obedecer ao Senhor. É uma decisão de quem quer imitar o Senhor Jesus.
mas é também a decisão de alguém que submete-se à ação do Espírito de Deus. E é a decisão de alguém que valoriza muito a igreja. Vivamos assim, ainda que para isso tenhamos que nos esforçar grandemente, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Você já fez tudo o que poderia ter feito para viver em paz com seu irmão, para cuidar dele, para auxiliá-lo? Acredito que não. Acredito que o Senhor pode te ajudar a fazer muito mais do que você tem feito. Mas como eu sei que só poderemos fazer isso se o Senhor for conosco, eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos por tua palavra que nos dá tão maravilhoso ensino. É maravilhoso e desafiador. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a nos deleitarmos nessa verdade e a esperarmos no Senhor, para que não sejamos achados em desobediência a esse mandamento da sua palavra. Ó Pai, nos ajude a viver assim, e em especial com aquelas pessoas que já não mais suportamos. Ajude os teus servos nesse momento, adiante do Senhor em oração, a apresentarem as suas dificuldades, as suas limitações, e no Senhor encontrarem forças para viver em amor e suportar aquele que ofende, aquele que é desagradável, aquele que é inconveniente. Senhor, queremos dar bom testemunho ao mundo. Por isso, Senhor, nos ajude. Nós queremos viver em unidade e queremos que o mundo veja em nós o amor de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela existência da nossa igreja. Igreja na qual temos percebido a ação do Senhor, porque em nossa diversidade temos experimentado unidade, Senhor. Preserve a nossa igreja dia após dia. E assim queremos viver para a glória do teu nome, imitando o Senhor, a fim de também sermos aprovados pelo Senhor. Louvamos-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a participar da live no Instagram da juventude da nossa igreja, JuPibDiv, amanhã, sexta-feira, às 20 horas. E, por favor, eu peço a você que encontre mais 2 ou 3 pessoas, familiares, amigos, irmãos em Cristo, a quem você possa convidar a inscrever-se no canal PIB Divinópolis no YouTube. Faça isso. Ajude-nos a ter melhores ferramentas em nosso canal. Aqui mesmo você encontra uma forma de inscrever-se no nosso canal no YouTube. Participe conosco pelo YouTube no sábado às 19 horas, no domingo, depois da escola bíblica às 10h30 da manhã e no domingo à noite às 19 horas da nossa Conferência da Família 2020. O nosso tema, você já sabe, é o tema do ano da nossa igreja. Famílias fiéis, igreja saudável. Tenham todos uma noite de paz na presença do Senhor e continuem em culto conosco. Sejam todos bem-vindos a esse culto virtual. Nós ainda louvaremos o Senhor por meio de uma canção que será apresentada em seguida. Vamos cantar então o hino Amor Fraternal, 381 do nosso cantor cristão.